Fala importadores, tudo bem com vocês? O meu nome é Jefferson, esteja muito bem-vindo em nosso canal. E hoje eu quero conversar com vocês referente a um contato que eu fiz com um advogado focado em direito aduaneiro, para explicar algumas questões que têm encucado a gente aqui na parte de importações, com as mercadorias paradas, o que a gente pode fazer judicialmente para conseguir a liberação das nossas mercadorias. Então, as perguntas que eu fiz para ele foram algumas perguntas que foram realizadas lá no nosso Instagram, @itechsul. Então, se você já não segue, nos segue lá no Instagram. E eu peguei essas perguntas, as perguntas que mais foram feitas, e levei para esse advogado. Então, cola com a gente nesse vídeo, tá? Já se inscreva no canal, já deixe seu like e ative os sininhos para receber todas as notificações. E bora pro vídeo. Bom, pessoal, retornando aqui, primeira coisa que eu quero explicar assim, tudo existe um custo, tá? Tudo existe um custo. Eu entrei em contato com vários advogados focados em direitos aduaneiros, e a maioria do advogado é o trabalho deles, eles cobram para dar assessoria, tá? Eu conversei com uma pessoa que foi muito bacana, ela foi muito solícita, ela me permitiu fazer algumas perguntas, tá? Mas se a gente precisar aprofundar esse assunto com um advogado, a gente tem que pagar, tá? Então, para mim foi uma honra ele ter respondido essas questões. E, bom, já deixo o meu agradecimento aqui, eu vou mandar o link do vídeo para ele depois para ele acompanhar o canal. Então, vamos lá. De onde é que eu tirei as perguntas? As perguntas, eu abri uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, @itechsul, e lá vários importadores fizeram as perguntas, e baseado nessas perguntas eu consolidei elas e consegui fazer algumas para o advogado. Então ele me auxiliou em algumas coisas, inclusive me tirou algumas outras informações que eu não sabia, e se você já sabia, já coloca aqui também na descrição. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz para ele, a Receita Federal pode aplicar multas? Tá? A resposta é sim. E aqui vem uma observação que eu já quero que você deixe nos comentários. Primeira, a Receita pode aplicar vamos dizer assim, de duas formas. Uma, falta de declaração, tá? Então, se a gente tem uma declaração que está faltando informações, eles podem aplicar a multa, ou pela declaração inexata do valor. Então, são as duas formas que eles podem aplicar uma multa em cima de um produto que a gente está importando. Então, isso é lei, tá? Então, são as duas formas que eles podem aplicar. Só que a multa, e aí vem a observação que eu quero deixar muito bem claro, porque sobre isso eu fiz uma outra pergunta. Mas por que as multas vêm um absurdo? Muitas vezes a pessoa traz um iPhone 12, um iPhone 13, está pagando 7 mil, um paga 5 mil, outro paga 13 mil, não tem um padrão, né? E aí que veio a observação. Sim, existe um padrão, tá? E aí que vem a minha observação, e a observação que ele me passou, que eu não tinha conhecimento. Podem ser aplicadas duas multas. Que multas são essas? A multa administrativa. O que é a multa administrativa? Soma-se tudo e faz vezes 100. Tá? Então duplica o valor. Então é vezes 100% de todo o valor devido. Essa é a multa que eu acho que a grande maioria aqui sabia que essa multa é aplicada. Mas existe uma segunda multa, chamada multa de ofício. Então já coloca nos comentários aqui se você sabia que existia essa multa de ofício. O que é a multa de ofício? Ela pode ser de 75%, o valor mínimo, até 150% do valor da multa administrativa. Tá? Então, de 75% a 150%. Aí fecha o valor. Muitas vezes um traz um iPhone 13, é taxado em 5 mil, outro traz um iPhone 13 e é taxado em 13 mil. Tá? O que acontece? Essa multa de ofício, ela é aplicada sobre uma intenção que o importador teve de sonegar bruscamente o imposto. Então, tu tinha o imposto para dever, para pagar, tu não pagou, eles te aplicaram 100% do valor devido.
Sobre esse 100% é aplicado mais uma multa de ofício, tá? Que ela vai de 75% do valor da multa administrativa até 150% do valor devido. Tá? Então, por isso que está dando essa discrepância de multas e taxas totalmente aleatórias que eu entendi que era aleatório, mas agora não, está explicado. Tá? Inclusive, eu vou deixar o link da receita que ele me mandou, que ele fala sobre essas multas de ofício. Tá? Vai estar na descrição desse vídeo aí, vocês podem fazer. Inclusive, lá tem como tu saber qual vai ser o valor que tu vai ser multado, taxado, tem tudo bem declarado. A segunda pergunta que eu fiz para eles, referente se a caixa for extraviada. Bom, a maioria das vezes a caixa mercadoria for extraviada, se não tem seguro, perde a mercadoria. Mas se você pagou uma taxação, uma multa, algo do gênero, esse valor retorna para você. Tá? Então fiquem atentos. Se a caixa for extraviada, vocês entrem com um pedido lá nas minhas importações e aí sim o valor é restituído. Tá? Vamos lá. Terceira pergunta que eu fiz. Tem como recorrer de uma multa? Sim, tem. Existe um prazo legal lá dentro das minhas importações. Tá? Então, dentro das minhas importações existe um prazo legal para a gente apresentar a nossa documentação. E essa documentação ela pode ser acatada ou parcialmente. O que eu tenho visto nesses últimos meses? Quem recorreu teve o valor da multa aumentada, tá? Devido eles aplicarem a multa de ofício. Então tenha muito certeza daquilo que vocês vão recorrer, tá? Sendo que, se eles entenderem que eles não aplicaram a multa de ofício e eles podem aplicar a multa de ofício, eles vão aplicar e muitas vezes no valor máximo de 150% em cima de tudo que tu está devendo. Tá? Então, é possível recorrer, mas tenha certeza daquele valor que tu vai recorrer. Muitas vezes, se tu fizer o cálculo através do site que eles dão ali da própria Receita, muitas vezes não vale nem a pena. Vale a pena pagar a multa, pagar a taxa e receber o produto. Tá? Prazo para a mercadoria ser liberada. Tá? Essa é a maior questão que a gente debateu e ele também me mandou um material bem importante. Eu vou ler o trecho aqui que ele me mandou. O procedimento de fiscalização deve durar no máximo 120 dias para a conclusão. Tá? Então, existe um prazo máximo de 120 dias para a conclusão. Tá? Sendo que eventuais exigências realizadas pelo auditor fiscal suspendem o prazo referido. Então, se a mercadoria entrou para fiscalização e eles não pediram nenhuma documentação, comprovação de valores, nada, simplesmente a mercadoria encaminhou para fiscalização, ela tem um prazo de 120 dias. Esse é o prazo. Se eles pedirem algo a mais, muda-se esse prazo. Então, vamos continuar aqui. Prazo referido. Isso demonstra que o prazo real para a conclusão do procedimento pode, não raro, ultrapassar 6 meses, tá? Fazendo com que as mercadorias importadas permaneçam em armazém por longo período. Tá? E uma outra informação que ele botou aqui, esse prazo ele não é lei. Ele não é uma lei, mas é um prazo que existe dentro da Receita por controles de qualidade e para auditoria interna, não é para externa. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho novamente. Eu tive uma mercadoria que saiu dos Estados Unidos, chegou ao Brasil e ela foi encaminhada para fiscalização. Quando ela for encaminhada para fiscalização, o prazo é de 120 dias. Tá? Caso a Receita, como vem acontecendo, peça comprovação de valores ou outros documentos, esse prazo, que não é raro, pode ultrapassar 6 meses. Tá? Então, tem essas duas observações aí.
O prazo normal 120 dias, tá? E ele, como eu disse antes ali, ele não é lei, ele é um prazo de controle interno da Receita, tá? É um prazo interno, um controle interno que eles têm, que pode ser até 120 dias e caso eles solicitem comprovação de valores, documentação ou algum outro item, esse prazo pode passar de 6 meses. Tá? Tem como ajuizar uma ação alegando alguma coisa? Ele passou para mim o seguinte: é muito complicado, Jefferson. É muito complicado. Por quê? Eu vou te explicar. O advogado com especialidade em direito aduaneiro, ele não trata muito esse tipo de caso. Por quê? Porque ele é muito custoso. Tá? Ele existe um valor que tu vai desempenhar para isso muito grande. A gente atua em grandes importações. Em grandes importações, sim, é possível. Tá? Também uma outra informação. Uh, se tu juntar vários importadores e todo mundo querer entrar com uma ação coletiva, é possível? É. Mas aí gera outros problemas. Tá, vamos lá. Ele trata muito sobre importações de container. O que acontece? Quando tu ajuiza uma ação contra a Receita Federal, tu vai ter que ter alguma brecha, alguma coisa que impute a gente entrar com esse recurso, tá? Com essa ação. Então vamos dizer o seguinte: olha, eu quero entrar porque a minha mercadoria está muito tempo lá. Primeira coisa, tem como entrar contra isso? Tem. Mas a gente vai ter um efeito contrário. O que é o efeito contrário? Quando a gente entra contra a Receita solicitando alguma coisa, o que a gente vai ter que apresentar? A gente vai ter que apresentar invoice, a gente vai ter que apresentar frete, a declaração de conteúdo, todas as informações, a nossa documentação, a documentação de quem enviou, todos esses documentos necessitam ser enviados para o juiz. Tá? Vamos dizer que a mercadoria chegue no juiz e o juiz diga assim: beleza, vou liberar isso aí. O que acontece? 90% das vezes a Receita solicita uma auditoria na documentação para saber se aquela documentação ela é válida. Tá? Então o que acontece? Quem vai ter que correr de atrás é você. Tu vai ter que pegar o comprovante de pagamento, o comprovante de tudo. Baseado nessa informação, a Receita pode vir, beleza, nós vamos liberar a mercadoria, mas a caixa vai ser taxada e multada. Tá? Então, isso acontece muito nas importações de grandes volumes, de grandes empresas, que muitas vezes erraram numa declaração, alguma coisa assim, e essa mercadoria entra, o pessoal acaba entrando na justiça. Claro, os valores são muito maiores e isso acaba acontecendo frequentemente. Então a Receita pode pedir uma auditoria da tua documentação. Teve essa semana aí muita gente estava alterando a declaração e mandando para a Receita, para dizer que comprou um produto bem abaixo daquilo que eles estavam declarando. Se tu entra na justiça contra isso e eles pedem auditoria de toda a documentação, então eles vão fazer uma análise de toda aquela documentação. Tá? E baseado naquelas informações que eles coletarem, e se eles identificarem que existe um crime ali de adulteração de documento, aí sim tu pode responder criminalmente perante a justiça legal. Então, vale a pena entrar? Ele disse: olha, se for por prazo, se for por taxa, por multa, muitas vezes não vale. O custo é muito alto, principalmente custos advocatícios, e a gente não vai conseguir trabalhar em cima de um aparelho, né, porque foi o exemplo que eu dei na questão dos iPhone, da questão dos eletrônicos, porque não, muitas vezes a gente porta 1, 2, 3, 5. Né? Ele disse: olha, a pessoa vai gastar, tá? Ela vai gastar para entrar, mas a chance de dar ruim para ela e ficar pior para ela vai ser muito maior. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu queria ter passado umas informações mais agradáveis para vocês, porque todo mundo está passando por essa situação, a gente entende,
Assim, o que eu faço para responder todo mundo no meu Instagram, todo mundo aqui no YouTube. Eu estou fazendo um esforço imenso para responder todo mundo. Vem com a sua pergunta, ficou com dúvida, deixa aqui na descrição, eu vou responder. Se eu não conseguir responder, pelo menos um coraçãozinho eu vou dar para você. E qualquer dúvida, quer falar comigo, trocar uma ideia, me chama lá no Instagram, @itechsul. E bora importar, pessoal. Bora importar. Ou não. Agora eu não sei. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.